Depois de 3 vitórias seguidas na Série B, a Ponte Preta demonstrava confiança para o duelo contra o Tombense pela 17ª rodada. Um resultado positivo no Moisés Lucarelli colocaria a Macaca mais próxima ao G4 e abriria vantagem para o time mineiro, que quando chegou a Campinas estava na zona de rebaixamento. Mas num jogo lento, de pouca criatividade, a equipe de Felipe Moreira tinha dificuldade na criação. Tanto que só chegou com algum perigo aos 23 minutos, num lance que gerou polêmica. Matheus Jesus encontra Paulo Baia na área, que tira do goleiro e cai. O árbitro Marcelo de Lima Henrique manda o jogo seguir e nem confere a imagem pelo VAR. O Tombense também, pouco inspirado, começou a achar espaço em campo. Matheus Friso arriscou de fora da área e Kaique França espalmou para escanteio. A equipe mineira seguiu tentando abrir o placar com chutes de longe. Em mais um duelo entre Friso e Kaique, o goleiro da Macaca espalmou de novo e no rebote, Emerson Barbosa não aproveitou. No fim do primeiro tempo, a Ponte balançou as redes, mas não valeu. Matheus Jesus deu um belo passe para André, com calma finalizar. Só que o atacante que fez o primeiro jogo como titular na equipe estava em posição de impedimento. Não, para mim, André em impedimento. Segunda etapa começa, já com o Tombense levando perigo. Marcelinho cruza e Rafinha com leve toque manda a bola na trave. Ainda menos criativa no segundo tempo, a Ponte só foi levar algum perigo aos 35 minutos. Arthur cruza na cabeça de Igor Torres sozinho na marca do pênalti, mas ele manda para fora. O castigo veio pouco depois. Aos 39 minutos, depois de uma troca de passes no campo de ataque, Marcelinho achou espaço pela esquerda e cruzou rasteiro. Edson afastou mal e acabou dando uma assistência para João Pedro marcar. 1-0 Tombense contra a Ponte Preta. O do Tombense, João Pedro! Essa foi a segunda derrota em casa da Macaca nessa Série B. Hoje eu acho que o adversário também se dificultou muito, né? Quando eles abaixam a linha, criam uma linha de 5 lá atrás, diminui os espaços para a gente poder criar, que o nosso time tem velocidade, né? Você tem o Thales, que quando inicia, o próprio Paulo, que consegue ter essa velocidade. Quando você joga com o time com as linhas baixas, dificultam essas ações nossas. Então acho que isso, o mérito da Tombense, dificultar o nosso jogo, e a gente precisava criar mais. Forçar mais o jogo, forçar um para um dos lados, criar mais situações de finalização de perto da área. Eu acho que teve no segundo tempo um volume maior com as substituições, né? A gente conseguiu estar mais perto do gol deles. Teve 3, 4 situações de rebate, sobra, não sobra ali, para mim poderia ter sido gol. E infelizmente numa bola, um propósito do Tombense, uma bola, num erro nosso, não só de um jogador, mas de todo o sistema defensivo, todo o elenco, né? Todo o time que estava, infelizmente um erro. Fizeram o gol e saíram com a vitória. A gente está muito chateado, mas já se preparando para o próximo jogo da terça-feira. Infelizmente perdemos o jogo, não fizemos um grande jogo hoje, pecamos muito, erramos muito. Infelizmente não conseguimos sair com o resultado, mas continuar de cabeça erguida, a equipe vindo em recuperação muito boa, e agora ter o próximo jogo em casa, fazer de tudo para a gente sair com a vitória e voltar a ter uma sequência de vitórias. A Ponte Preta não tem muito tempo para lamentar a derrota, porque na próxima terça-feira volta a campo, 9h30 da noite, contra o Juventude, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. E para essa partida, o técnico Felipe Moreira pede um de seus titulares. Matheus Jesus, em meio à negociação com o futebol do Irã, recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Pelo que eu sei, não. Eu conversei muito com o Matheus quando surgiu essa situação, essa especulação, principalmente de vocês, né? O Matheus falou, foi muito claro comigo, não tem nada, eu estou focado 100% aqui na Ponte Preta. Tanto que a semana de treinamento dele foi excelente. A gente perde um grande jogador, né? Um cara para a Série B diferenciado na parte de qualidade, de passe, de posicionamento, de postura, mas também a gente tem a volta do Amaral, tem o Leonardo, já está numa situação bem melhor. Então a gente tem dentro do elenco peças também para suprir essa saída do Matheus. Esse negócio do Matheus Jesus é interessante. Foi um jornalista de São Paulo que deu a informação de que havia essa negociação. E aí eu conversei com as minhas fontes aqui em Campinas, dizendo que não há nada
Não tem nenhuma negociação em andamento, o Matheus Jesus não recebeu nenhuma proposta. Mas existe o fato e existe a narrativa. E a narrativa é mais forte do que o fato. Então a narrativa fica que o Matheus Jesus recebeu uma proposta, está negociando, está esperando que os agentes estão negociando. O Matheus Jesus não tem nem empresário, é ele mesmo que negocia os direitos dele. Então, tá aí o Felipe Moreira, disse que conversou com o jogador e o jogador disse que não tem nada, não recebeu nenhuma proposta e não tem nenhuma negociação em andamento. Ele estará fora, claro, né? Toma o terceiro cartão amarelo, e aí vem a narrativa, ele vai aproveitar para dar andamento na negociação. É um negócio de louco esse negócio de narrativa. Vamos lá, análise do jogo. Tigrão teve na transmissão com a narração do Leandro Boles. A Ponte perdeu para o Tombense 1-0 e o placar foi justo, Tigrão? Foi justo. A Ponte não jogou absolutamente nada. Não jogou nada. A Ponte foi um time frio, sem intensidade, desorganizado e que não teve competência para entrar numa linha de 5 marcadores da equipe mineira. 5. Um zagueiro, um lateral, um outro lateral, 2 zagueiros e aqui no meio o Bruno Silva. Lembra do Bruno Silva? Jogou na Ponte, passou por 3 oportunidades no estádio Moisés Lucarelli. Simples assim, fechou, diminuiu o espaço entre um homem e outro, mais 4 na frente e 9. Nesse desenho dá para ver direitinho isso que você está falando, olha lá. 5. Sempre 5. E a Ponte não teve criatividade. A Ponte, quando viu aquele paredão, e o Tombense botava 5 e depois 4 na frente. E só o Fernandão, que também jogou em Campinas no Guarani, só ele à frente. E aí a Ponte tocava de lado, tocava para trás, tocava de lado, tocava para trás. E eu não vi esse jogo que o Felipe Moreira falou, não. Que o Tombense veio por uma bola e achou a bola. O Tombense teve grandes participações ofensivas, 3 grandes defesas do Kaique França e uma bola na trave. Isso é jogar por uma bola? Quem é que trabalhou mais, o goleiro mineiro ou o Kaique França, o goleiro da Ponte? Esse é o principal lance da Ponte no jogo, mas estava impedido, não valeu. Bela enfiada de bola do Matheus Jesus. Sabe por que essa bola entrou entre os 5? Porque a Ponte não ficou cunheco, tocando, esperando. Ele recebeu e já enfiou, e aí estava um pouco desorganizado e a bola entrou. Ponte cometeu alguns erros de escalação, o André não poderia ter começado o jogo, completamente sem ritmo, a Ponte praticamente jogou com 10 e fora esse lance aí, ele não teve participação alguma na partida. Essa do Igor Torres, cabeçada para fora. Melhor oportunidade da Ponte, eu acho que ele cabeceou certo, virou o pescoço no tempo certo, tentou tirar do goleiro e deu azar. Ela saiu um pouquinho demais, olha lá. Saiu um pouquinho, ele tira do goleiro e tira também da trave, o goleiro só torceu. E lembrando que estava 0-0, se sai o gol provavelmente a Ponte teria os 3 pontos, porque a equipe mineira ia se desestabilizar. E aí o gol, olha o Edson, todo torto, todo desengonçado, né? Dá um bico aqui, eu estava naquela direção ali na cabine, joga aqui que eu pego, pô. Lá em cima na cabine da Bandeirantes. Né? Ele poderia fazer qualquer coisa, menos fez um passe, isso, né, que ele fez, né? Erro elementar, mas ele estava desambientado, apesar de que aí ele não estava do lado esquerdo, mas ele não joga bem do lado esquerdo, então esse foi um equívoco. A Ponte teria que ter jogado com o Arthur na quarta zaga e com o Maílson. O problema já começa aqui com o Matheus Silva, ele sai à caça, não dá conta do recado. É o Filipinho, né? É o Ramon Carvalho. Tá de chuteira rosa lá. Você sabe que isso aí é truque de narrador, acho que é o Filipinho, né? Hein? É chute de narrador, é um truque de narrador. Presta atenção a cor da chuteira do cara que vem cobrir aqui, ó. É o Filipinho, o Ramon Carvalho está aqui, dentro da área. Ó. Então estavam os dois de Ramon Carvalho fica vendido também, ao invés de ir no cara que fez o gol, João Pedro. Mas Batista, ele fica olhando lá na linha de fundo do cruzamento. Esperar uma assistência dessa do Edson. Exatamente, Roger. E outra... O cruzamento foi um lixo. Olha lá, foi no pé do zagueiro, pô. Dá um bico. Ele faz o pivô. Ele fez o papel de pivô. É isso mesmo. De costas escorou, olha lá. E aí, felicidade no toque, de frente, tirou do goleiro. Mas o resultado foi justo, Batista. Tá. Vamos lá, Roger Williams.
O que acontece, né? Primeiro a sua opinião sobre o jogo, mas a Ponte ganha de jogos improváveis, né? Contra times que estão lá em cima e perde para um time que está lá embaixo, estava afundado dentro da zona de rebaixamento. A impressão que deu, Batista, é que a Ponte Preta chega a 3 vitórias consecutivas, no momento que ela jamais teve no campeonato da Série B, e nitidamente se acomoda, né? Faltou inclusive vibração para a Ponte no jogo. A Ponte não vibrou, ela não foi intensa como foi no último jogo fora de casa, quando conquistou uma grande vitória. Ela aceitou passivamente um Tombense, que é um time muito ruim, limitadíssimo, haja vista a classificação do campeonato da Série B. E eu tenho a impressão que ela entrou num momento letárgico aí, num momento de zona de conforto, e que ela não está nessa zona de conforto. Ela se autodeclarou numa zona de conforto que ela não está. Poderia ser histórico para a Ponte 4 vitórias consecutivas. Ela deixa escapar num jogo em que uma boa presença de público se houve presente e vai ter que remar. Está obrigada a Ponte a ganhar o jogo de amanhã. Ela precisa reconquistar os pontos perdidos, que justamente por uma equipe que fatalmente nas apostas todas era de vitória, e ela se ouve acomodada. Esse é o perigo do campeonato da Série B. Esse é o perigo de você achar que vai jogar contra uma equipe que está abaixo da classificação e já sonhar com os 3 pontos no Bornai. Isso não existe. Isso não, da Série B desse ano, mais do que nunca. Se você pegar a diferença do primeiro para o quarto colocado, 2 pontos. É um campeonato extremamente equilibrado. Então não há prognóstico de véspera, é só a hora que a bola rola. E quando a bola rolou no Moisés Lucarelli, a gente viu que era a Ponte jogando de vermelho e a equipe do Tombense jogando de branco. Uma inversão completa aí daquela expectativa que se tinha, viu, Batista? E mais uma coisa, né, Batista? Era uma rodada para a Ponte encurtar, porque ela estava exatamente ali na fase intermediária. Mesmo número de pontos a separava da zona de rebaixamento que da zona de classificação do G4. Todo mundo da frente enroscou, tropeçou, patinou, né? Deu aquela derrapada básica. Então, se a Ponte ganha, ela encurta em 3 para a parte da frente e abre mais 3 para a parte de 4. Mas não, veio aí aquela recaída, reapareceu o Robin Hood, vai lá e tira. Vem cá, esse é pobre, eu preciso ajudar. Eu vou tirar dos ricos. Eu ganho de time que está na frente. Eu ganho do Vila Nova, que é líder. Mas eu não ganho porque eu tiro dos ricos e dou para os pobres. E tirou o Tombense da zona de rebaixamento. Como diria Edu Pinheiro, macaca safada, hein, Batista?